Olá, pessoal. Eu vou fazer hoje uma revisão do assunto que eu apresentei na aula ao vivo na semana passada, porque eu esqueci de fazer a gravação, né? E aí tem pessoas que não podem, né, por algum motivo assistir. Então eu vou aproveitar para fazer essa revisão e já vou entrar também no assunto que eu, né, já irei iniciar hoje, até porque é revisão. Então é revisão do que nós já vimos no bimestre passado e eu vou iniciar com algo novo, né, desse bimestre. Então, ok. Continuando aqui, o que nós vimos foi os verbos, os common verbs, nós revisamos os verbos que nós já tínhamos visto antes, né? Por exemplo, como o verbo live, que é o verbo morar, viver, o verbo clean, que é o verbo limpar, wash, que é o verbo, certo? Lavar. Você pode wash the dishes, você pode wash your hands, é o verbo lavar. Você pode lavar a louça, pode lavar as suas mãos, né? São complementos para o verbo wash. Já que nem sempre, né, isso se aplica. Por exemplo, você não pode usar esse verbo para falar lavar roupa, né? Então, às vezes, você nem sempre tem essa correspondência entre português e inglês, certo? Mas são exceções, quase sempre, né? A maioria das coisas, a gente aprende, às vezes, acha tudo muito difícil porque às vezes a gente só pensa muito nas exceções, mas assim, em regra, você tem estruturas bem parecidas, certo? Entre as duas línguas. Mas, por exemplo, a gente não pode dizer wash, né? Para lavar roupa, né? Usando esse verbo. Wash é outra expressão. Watch é o verbo assistir, que é bem parecido com esse. A diferença é que esse aqui, né, é wash, com som de che, wash. E já que parece com o som do tchau, que a gente fala em português, tchau, watch. E você pode o que? Watch a movie, watch the TV, né? Watch a series. Você pode assistir um filme, uma série, a TV. Play é um verbo que tem vários significados em inglês, então pode ser brincar, jogar, tocar um instrumento. Você pode play the guitar, play soccer, play as a kid, né? Brincar como uma criança. Sleep é o verbo dormir. Eu já destaquei outras vezes que dois S em inglês geralmente tem um som parecido com o som de I, quase sempre, certo? Apesar de ter exceções. Outro detalhe também é que o som de EA em inglês também muitas vezes é um som parecido com I, né? Exatamente esse som que você tem aqui, sleep and eat, né? Esse I como se fosse um I comprido, certo? Sleep, eat. Também tem exceções. Drink, study, read, o verbo ler em inglês, né? Você também tem um E e um a exemplo do eat, que é comer. Você tem também um E e um A aqui com som de I, né? Parecido com I, certo? Read, write, né? Você tem um I, só que o som é de I, assim como a palavra eu em inglês, né? Que é só um I e o som é de I. Então, write, escrever. Go é o verbo ir. Certo? Então, esses são os verbos que nós vimos, trabalhamos nas atividades do bimestre passado, e eles vão reaparecer, só que dentro de um novo tempo que a gente vai ver daqui a pouco. E aí, né, revisando ainda, né, o simple present, porque esses verbos aqui eles estão sendo apresentados no presente. Então, em inglês, nós escrevemos os verbos quase sempre da mesma forma. Diferente do português que a gente tem que fazer aquelas várias flexões, né? Então, por exemplo, o verbo ir, eu vou, tu vais, né? Eles vão, nós vamos. Tem essas várias terminações. Em inglês não tem isso. Então, assim, por exemplo, o verbo go é go o tempo todo. I go, you go, they go. Eu vou, você vai, eles vão. Mas existe sim, né, exceção. A terceira pessoa do singular em inglês, né, que é representada pelos pronomes he, she, it, você usa o quê? Você usa um S ou um ES nos verbos que acompanham esses pronomes. Então, você tem uma oração onde o sujeito é he, she ou it, né, falando de forma bem simples. Então, você vê uma frase lá que começa com he, she ou it, né? Porque eu apresento essas estruturas bem simples para a gente entender primeiro, né? Então, imagine lá uma frase começando com he, she ou it, o verbo, se essa frase for uma frase no presente, no simple present, esse verbo vai ganhar um S, um ES ou um IAS. E como é que se dá isso, né? A gente vai ver já. Então, aqui, ó, só um exemplo, né, ó, de todos os pronomes, primeira, segunda pessoa. Tudo isso aqui é terceira pessoa, certo? Porque aqui é uma diferença de gênero masculino e feminino. E no inglês também tem um neutro, né, que a gente utiliza mais para animais, objetos, ideias, certo? Conceitos, né? Ele, ela,
que não é pessoa. E o he e o she, ele, ela, né? Homem, mulher. Temos primeira, segunda, terceira pessoa do plural. Então, perceba que o S só está em uma pessoa, que é a terceira pessoa do singular. Como eu disse, é uma diferença aqui de gênero, né? Aqui, quem elaborou essa apresentação, né? Que no caso eu peguei essa imagem aqui é uma imagem na internet, colocou cada um dos pronomes em linhas diferentes, mas é comum você ver he, vírgula, she, vírgula, it. Ou seja, essas três palavras numa linha só, porque elas são uma coisa só, né? No sentido de que elas são terceira pessoa do singular. Tem o mesmo valor. É só uma diferença de masculino e feminino. Ou neutro, né? No caso do inglês tem um neutro. E como é que se dá o acréscimo do S? Você pode acrescentar S em todos os verbos, né? Essa é a ideia geral. Então, in general, né? Você acrescenta you add S, ok? Em todos os verbos. E aí, quando é que eu vou acrescentar não só um S, mas uma coisa a mais, como o ES, por exemplo? Quando esse verbo tem já um som parecido com S no final, é até um pouco lógico. Então, um som de X também, que se aproxima, né? De S, mix, parece com S. E SH tem um som de X, né? Também no final, como wash, watch. Então fica ruim você pronunciar e às vezes nem faz a diferença, por exemplo, como você acrescentar outro S quando já termina com S, então você vai acrescentar o que? Um ES ao verbo, certo? E você também tem o caso dos verbos que terminam em consoante mais Y, como study, cry, né? Você tem um Y e antes do Y você tem uma consoante, como um D, um R, né? Um P, que é spy, né? Que é o verbo espiar mesmo, fly, que é o verbo voar, você tem um L antes do Y. Então você retira o Y, certo? E acrescenta IES. Preste atenção, se o verbo termina em Y, mas antes do Y não é uma consoante, se é uma vogal, um A, um E, um I, então você só acrescenta o S, é mais simples, né? Como em play, que fica plays, né? Não fica play e com IES. Estaria errado, certo? Então temos exemplos de frases. Percebam que as frases onde o sujeito é he ou she, certo? As frases onde o sujeito é he ou she, eu acrescentei o que? Um S, certo? He plays soccer, né? Ele joga futebol muito bem. She eats a lot of chocolate. Ela come um monte de chocolate. Então, o verbo não tá como eu apresentei lá agora, né? Com desenho e tudo mais, e a tradução, tá com S, por quê? Porque tá concordando com o sujeito he e o sujeito she. Já aqui onde você tem they e I como sujeito, os verbos ó, go e read estão do mesmo jeito que eu apresentei lá, sem S. Eu também fiz uma rápida revisão dos advérbios, né, que são os advérbios de frequência, que indicam a frequência com a qual você pratica alguma coisa no presente. Então, por exemplo, eu sempre acordo cedo, né? Os mais conhecidos são o always, certo? Que é sempre, e o never, que é nunca. Mas você tem aqueles intermediários, né? Que uns ficam mais próximos de nunca, outros mais próximos de sempre, né? Como usually, que é geralmente, que significa, vamos dizer, né? Geralmente, então é a ideia do quase sempre, né? Muito próximo do sempre. I usually sleep late, eu geralmente durmo tarde. Ou então, they sometimes play sports on weekends, que é eles às vezes jogam futebol, esportes nos fins de semana, ok? Então, sometimes já fica talvez um pouco mais próximo do never do que do always. Ok. Passando um pouco mais para frente, aqui nós temos estruturas de frases. Afirmativa, negativa, interrogativa em inglês, ok? Então, aqui é uma frase no simple present, né? Um verbo que eu acabei de apresentar como o verbo play pode ser com qualquer um desses verbos. Então, você vai ter uma frase no presente, o verbo não muda. O verbo ele só tem uma alteração se o sujeito aqui fosse he, she ou it, aí ele estaria com S. Então, they play sports on weekends. Eles jogam esportes nos fins de semana. Como é que eu passo essa frase para a forma negativa? Eu vou usar o que? O don't. Não é só o not, ok? Então, no simple present, ou seja, no presente simples, no inglês eu não vou colocar só not, eu vou colocar don't, que na verdade é uma junção do do, certo? Mais o not. Aí fica assim, don't, contraído. Eu também posso falar separado, do, not, certo? Botar esse do separado e o not, deixando as duas palavras separadas, mas é mais comum você ver o don't. Para fazer uma pergunta, esse do, né, sem o not, vai lá para o começo e uma interrogação no final, como em português, né? Só que aí você vai ter essa marcação de pergunta também no começo. Ele nem tem tradução. Você começa a ler a frase como se fosse daqui, traduzindo daqui. Você lê, né? Você fala do they play sports on weekends, mas
A tradução de fato só acontece daqui para o português. Eles jogam esportes nos fins de semana. O do só é um indicativo de que essa frase está no presente, porque esse do não é usado no passado, não é usado no futuro e nem em qualquer outro tipo de presente, né? Porque não existe só um tipo de presente, só um tipo de passado, existem vários. Então, esse do só é usado no simple present. Então, quando eu vejo uma frase com do, certo? Aqui ó, no começo, eu já sei duas coisas. Que é uma pergunta, certo? Porque o do só vai vir no começo, assim, se for uma pergunta. E que é uma pergunta não no passado, não no futuro, e sim no presente. You does, you doesn't. Essas aqui são outras formas do do e do don't que eu utilizo com quem? Terceira pessoa do singular. Então, terceira pessoa do singular sempre é diferente. Se for uma afirmação, se for uma frase afirmativa, o verbo vai estar com o quê? Com S, ES ou IAS. Foi o que eu acabei de apresentar. Então, aqui, por exemplo, nessa frase afirmativa, o verbo ia estar com S. E se for uma frase interrogativa ou uma frase negativa, ao invés de usar o do e o don't, eu vou usar o does e o doesn't. Então, aqui eu trocaria, certo? O don't e o do por does e doesn't, por esses dois aqui. Caso o sujeito naquela frase não fosse o they, fosse he, fosse she ou fosse it. Só isso. Também apresentei essas perguntas, né? Do you clean the house every day? Do you always do your homework? Algumas pessoas até responderam, né, durante a live. Então, você pode usar essas mesmas respostas para todas essas perguntas. Aqui você tem uma resposta positiva e aqui você tem uma resposta negativa. Yes, I do. No, I don't. Nós chamamos esse tipo de resposta, esse tipo de estrutura de resposta curta, short answer, certo? Em inglês. E o legal é que você pode usar essa resposta para tudo. Qualquer pergunta em inglês que comece com esse do you, não importa o que venha depois, você pode responder yes, I do. Eu botei aqui 10 exemplos diferentes, né? Tem verbos diferentes, aqui é o verbo clean, aqui é o verbo like. Você não precisa dizer yes, I clean, yes, I like, certo? Você só diz yes, I do. É como se isso aqui absorvesse o sentido do verbo que vai aparecer na pergunta. Então, se eu pergunto, do you clean the house every day? E você responde yes, I do. Você limpa a casa todo dia? Você diz yes, I do. Você diz sim, eu limpo, certo? No, I don't. Não, eu não limpo. Se eu perguntar, do you like coffee? E você disser yes, I do, você está dizendo sim, eu gosto de café. Peraí, mas não seria limpo? Eu acabei de perguntar, do you clean the house? Né? Você acabou de dizer que significa sim, eu limpo. Né? Justamente porque, a depender da resposta, né? Aliás, da pergunta que eu estou fazendo, e quando eu dou a resposta yes, I do ou no, I don't, é como se ele fosse estar ligado à pergunta que você está me fazendo. Então, se eu pergunto, do you clean? Você limpa? Yes, I do. Sim, eu limpo. Do you like coffee? Yes, I do. Sim, eu gosto. Você gosta de café? Sim, eu gosto. Você tem irmãos? Do you have siblings? Yes, I do. Então, vai ser sim, eu tenho. Então, essa resposta, essas duas respostas elas servem para qualquer pergunta que comece com do you. É uma pergunta no presente direcionada a você, certo? Agora, passando, né? Eu coloquei aqui next class, né? Que na verdade é a próxima aula, mas é a aula de hoje, né? Já que isso aqui foi uma revisão do que vimos tanto, né, na aula passada, que já foi uma revisão do bimestre passado. Porque o simple present, né, a gente vai comparar ele ao tempo que nós vamos ver agora, que é o present continuous. E qual é, né, a diferença básica? O present continuous, certo, que é o que nós vamos ver agora, ele é utilizado para falar de ações realizadas no momento da fala, certo? Ações contínuas, ações em progresso. Ou seja, aquilo que eu estou fazendo enquanto eu estou falando. Então, nesse momento, por exemplo, eu estou ensinando, eu estou dando uma aula de inglês. E você, né, que está aí, né, vendo essa gravação, você está o que? Assistindo a aula de inglês, ou então você está assistindo ao vídeo, certo? Então, perceba que o verbo, como é que está o verbo em português? Assistindo, acompanhando, estudando. Então, é quando, o que é o continuous? O que é o present continuous? É quando você tem uma ação, né, realizada agora no presente, exatamente agora. Então, você está fazendo, falando. Em português, o verbo termina com esse ando, endo, indo. Em inglês é mais fácil ainda, porque esse ando, endo, indo, né, que varia em português a depender do verbo, né, como falando, dormindo, né, você tem um ando, indo, um endo. Em inglês sempre é ing. Então, pessoal, a diferença básica desses dois tempos. Como assim, professora? Quais tempos? Né? Às vezes a gente nem percebe a diferença.
Porque, na verdade, às vezes você não aprende o nome do conteúdo e realmente é menos relevante. Mas, às vezes, você sabe até usar, você tem uma noção, né? Às vezes as pessoas tentam formar frases, às vezes até brincando, e falam coisas com sentido, porque, né, principalmente quando existe uma correspondência entre o português e o inglês. Existem tempos que a gente estuda no inglês que você não consegue encontrar, sabe? Por exemplo, com o pessoal do terceiro ano, a gente está estudando um tempo em que você não consegue encontrar uma correspondência adequada para o português, certo? Então, fica um pouco difícil de explicar porque você não tem uma frase que vai ter o valor igual em português, né? Você vai ter que falar ali uma coisa mais ou menos. Mas já o presente simples e o presente contínuo é uma coisa que, apesar da gente não usar essa nomenclatura, nós temos estruturas iguais que a gente utiliza com o mesmo propósito, certo? Então, a diferença desses dois tempos, certo? Quais são esses tempos? Eu acabei de fazer uma revisão agora, certo? Então, quando eu comecei a gravar esse vídeo e aquilo que eu apresentei na aula passada e que foi o assunto do bimestre passado, o presente simples, a gente está falando de ações. Eu acabei de apresentar esses verbos, né? Play, clean, né? Limpar, jogar, sleep, né? Dormir. Eles estão no presente simples. Então, eu falo de ações que fazem parte da minha rotina. E já ações que eu estou fazendo agora, enquanto eu estou falando, esse verbo, esses mesmos verbos que nós vimos, eles vão ser usados com ing. Então, essa é a diferença. No Simple Present não tem ing, é o verbo daquele jeito na estrutura básica, e que às vezes ele vai ganhar s, es ou ies, quando é que ele ganha? Quando lá o sujeito da frase é he, she ou it. Isso é o Simple Present. Então, é o verbo na forma básica, como eu apresentei lá, com aquelas figuras, né, e a tradução, né? Ou às vezes ele vai estar com ss ou is, se o sujeito for he, she ou it. E o present continuous, que é o que a gente vai começar a ver agora, certo? Ó, assunto novo, o verbo vai ganhar um ing, certo? Para expressar ações que estão acontecendo agora. Eu estou assistindo, eu estou falando, certo? Por exemplo, olha, o que esse pessoal está fazendo? What are they doing? O que eles estão fazendo, né? Agora. Né? Nem precisa usar o agora, porque quando você diz what are they doing, o que eles estão fazendo, você entende que está falando de agora, exatamente agora. Então, eu posso dizer que they are cleaning the house. No assunto passado, nós vimos frases com o verbo clean, que é o verbo limpar, só que não tinha ing, porque a gente estava estudando o simple present, e agora a gente está estudando o quê? O present continuous. E aí, a professora acabou de explicar que a diferença é que a gente acrescenta o ing. Então, no assunto passado seria eles limpam, they clean the house, they clean the house, eles limpam a casa. Mas agora eles limpando a casa. Percebeu como ficou estranho? Tá faltando alguma coisa? Eles limpando a casa? É justamente por isso que tem esse verbo de ligação no meio, que é o verbo to be, que é um verbo que a gente já estudou, que é o verbo ser ou estar. Só que ele tem três formas, né? Aqui é o are, mas também tem o am e tem o is, que ainda vão aparecer nos exemplos aqui a seguir, certo? Então, para não dizer eles limpando, eu tenho que dizer eles estão limpando, né? Então, esse verbo só tá para deixar a frase mais bonita, mais fluente, né? Porque senão vai soar que eu não sei o que eu estou fazendo, né? A gente está aprendendo, obviamente faz parte, mas se eu não uso a frase, ela vai estar gramaticalmente errada, certo? Então, no simple present, eu posso dizer they clean, eles limpam, o verbo sem ing, eles limpam. Ó. No português soa normal, do mesmo jeito. Também no português, quando eu falo, ao invés de limpar, limpando, eu não consigo dizer eles limpando. Não está correto, né? Em português eu também tenho que usar um verbo de ligação que é o mesmo verbo, certo? Que é o verbo ser ou estar. Então, eles estão limpando, eles estão limpando. Eles limpam, eles estão limpando. O verbo ganhou o ando, eu tenho que usar o estão, senão fica estranho. Eles estão limpando. Em inglês é a mesma coisa. They clean, sem ing. Coloquei o ing, eles limpando. Agora eu vou colocar o verbo de ligação. Eles estão limpando. Então, they are cleaning the house. What is she doing? O que ela está fazendo? She's washing the dishes. Ela está lavando. O verbo wash, lavar, com ing. She is. E percebam que eu estou usando o is agora em vez do are, que estava aqui. Porque agora o sujeito é she. E com she a gente usa is, certo? Verbo to be a gente já viu, tá? Esse ano também já fez revisão, então não vou passar mais tempo falando dele. What is he doing?
He is sweeping the floor. Sweep é o verbo varrer, que tá varrendo. Ele está varrendo. What is she doing? She is doing the laundry. Né? Como eu falei, para lavar roupa, a gente não usa aquele verbo wash, que a gente usa para lavar pratos, lavar as mãos. A gente usa essa expressão, certo? Laundry, do the laundry. No present continuous fica doing the laundry. Aí eu uso o is, né? Para dizer ela está, né, lavando a roupa, né? Mais ou menos isso, porque a tradução ao pé da letra não significa exatamente isso, mas enfim, né, é a mesma regra. Coloquei ing no verbo e estou usando o verbo de ligação. O que ele está fazendo? He is ironing. Iron é o verbo engomar e aqui está engomando. Então, para não dizer ele engomando, ele está. Então, tá aqui o verbo também, o verbo to be. What's she doing? She's cooking. What is she doing? She's taking a shower. What is she doing? She's watching TV. And what is he doing? Sleeping. He is sleeping. Ele está dormindo. Eu posso também perguntar a você: What are you doing now? Ou what are you doing right now? O que você está fazendo bem agora? Por exemplo, você está aí assistindo ao vídeo, né? Você está assistindo uma aula de inglês. Então, você pode responder I am watching an English class. I am watching an English class. Eu estou assistindo a uma aula de inglês. Então, eu estou assistindo a um vídeo. Comparando novamente com o tempo que a gente acabou de ver aqui, que a gente acabou de revisar antes, que foi o Simple Present, né? A gente está vendo agora o Continuous, que tem o ING, e em relação ao Simple Present, só para comparar mais uma vez para a gente perceber a diferença, ó. Não tem ING e não tem o verbo de ligação. Aquele verbo de ligação fica entre a pessoa, o sujeito, e o verbo principal. O verbo que lá na outra frase vai estar com ING, ó. Então, ele fica aqui, ó, no meio, entre eles dois. No Simple Present, como o nome diz, é até simples, né? Olha, presente simples. Então, é mais simples porque eu só tenho até um verbo. Aqui eu tenho dois. Eu tenho o verbo principal e o verbo de ligação. Então, eu estou assistindo, eu tenho o verbo estar e o verbo assistir, certo? E já aqui eu assisto, certo? Então, aqui eu tenho uma frase no Simple Present e aqui Present Continuous. Como eu disse, o Present Continuous se refere a ações que você faz agora. Então, nesse momento, o que você está fazendo? Você está assistindo a uma aula de inglês. Só que você tem o hábito de o quê? Assistir. Eu assisto a novela todas as noites, certo? Essa expressão soap opera é novela. I watch the soap opera every day. Eu assisto a novela, eu botei aqui todo dia, na verdade, né? No sentido do dia completo. Eu assisto todos os dias. Eu também poderia colocar toda noite, né? Uma coisa. Então, imagine que vai passar o jornal, então a novela mais tarde e você tem o hábito de assistir. Aí você quer expressar essa rotina que faz parte do seu presente. Eu assisto a novela toda noite, eu assisto o jornal toda noite. Isso é passado? Não. Isso é futuro? Não, porque você está expressando uma rotina. Então, eu assisto toda noite. Isso a gente chama de presente mesmo. Perceba que o verbo está assisto, não está assistirei. Ainda que seja possível você fazer também uma frase desse tipo, né? Mas você vai ter que modificar o verbo. Quando você diz que assiste, eu assisto a novela toda noite, você está falando do presente. Só que preste atenção à diferença. Você não está assistindo agora, certo? Então, essa é a diferença. O Simple Present eu utilizo para falar de ações que são hábitos, são rotinas, que eu posso fazer diariamente, semanalmente, com mais ou menos frequência. Podem ser ações que eu faço mais de uma vez ao dia. Por exemplo, eu escovo os dentes 3 vezes ao dia, né? Então, eu vou dizer que I brush my teeth, né? Eu escovo meus dentes. Mas você não está fazendo isso agora, por exemplo. Então, é uma rotina, mas eu não estou fazendo agora. Agora, eu quero dizer que eu estou escovando. Então, eu vou dizer I'm brushing. Ou então, eu quero dizer que eu estou assistindo algo que é a aula. Então, I am watching, certo? Então, os dois se chamam presente, mas um se chama presente contínuo e o outro se chama presente simples. Por quê? Porque o presente contínuo se refere a uma ação contínua que está acontecendo agora. Até quando a gente explica, aparece, né? Esse acontecendo. Então, está em progresso. Então, tem esse ando, indo em português. Em inglês é esse ing. Já o Simple Present a gente utiliza para falar de ações que fazem parte do nosso presente, mas você não está necessariamente fazendo agora. Comparando na escrita, então,
Aqui eu tenho o verbo normalzinho, ó, watch, sem acréscimo de nada. Se o sujeito fosse he, she ou it, a gente acrescentaria aquele ES, né? Porque é um verbo que termina com CH, ia ser she watches, por exemplo. She watches the soap opera, ela assiste a novela. Já aqui no present continuous, eu tenho o verbo com ing e tenho que ter esse verbo de ligação. I am watching, eu estou assistindo certa aula de inglês, né? Para ficar bem claro. Então, ó, watch, am watching. Aqui, not necessarily now, eu assisto a novela, mas necessariamente não precisa ser agora, certo? É presente, mas não precisa estar acontecendo agora. Quando eu digo, olha, eu assisto a novela, eu vou à praia aos sábados. Nem é sábado, você não está na praia, mas você está falando que você tem o hábito de ir, faz parte da sua rotina, é presente simples. Agora, quando você está fazendo aquela ação, aí você tem que usar o ing no verbo e tem que usar esse verbo de ligação. Ok, pessoal? E por hoje é só. Então, aqui você tem o Simple Present e você tem o Present Continuous. Ok? See you, take care, bye bye.